Você se considera uma pessoa que tem dificuldade para se relacionar? Uma pessoa que não tem amigos de muito tempo, tem dificuldades para se relacionar amorosamente, às vezes desgasta muito as relações. Você acha que você age dessa forma? Então fica aqui que esse vídeo é para você. Hoje eu vou te dar 3 chaves para você ter relacionamentos poderosos. As relações basicamente desgastam por 3 pontos que eu considero as 3 chaves para a gente ter relacionamentos poderosos. A primeira, comunicação. A segunda, humildade. E a terceira, generosidade. A maioria das vezes que eu passei por situações que desgastaram meus relacionamentos, seja relacionamentos dentro da minha família, amorosos ou amizades, até mesmo em negócios, foi basicamente por causa desses 3 pontos. Então, vamos começar logo no primeiro ponto: comunicação. Muitas vezes a gente emocionaliza as coisas demais. A gente tem que ter mais racionalidade e intenção nos nossos relacionamentos. A gente tem que agir com a cabeça. A gente tem que usar o nosso cérebro. E uma dica que eu dou pra gente ter uma boa comunicação dentro dos relacionamentos é fazer lista mental, ou você pode fazer no papel, lista de coisas que as pessoas que a gente se relaciona, lista de o que elas gostam e o que elas não gostam. Isso já vai facilitar muito os nossos relacionamentos. Pode parecer uma coisa muito boba de se fazer, mas, cara, vai facilitar muito. Porque você sabendo o que a pessoa gosta de fazer, você vai fazer mais vezes com ela, você vai priorizar isso. E você sabendo o que a pessoa não gosta que você faça, coisas que irritam ela, você tem que dar ênfase nisso também, não fazer. A gente tem que enfatizar os pontos bons de todo mundo que a gente se relaciona. E as habilidades das pessoas, as minhas habilidades, as habilidades das pessoas que eu me relaciono, essas habilidades servem para servir um ao outro. Até Deus fez uma lista de coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. A Bíblia tá cheio disso. Em Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. Se você quiser saber quais são essas coisas, vai lá, é Provérbios 6,16. E Deus também fez várias citações na Bíblia de coisas que ele gosta, de coisas que ele ama. Por exemplo, ele ama a justiça, ele ama corações quebrantados. O poder da comunicação, ela serve para todo tipo de relacionamento. Eu não tô falando aqui só sobre relacionamentos amorosos. Tô falando aqui sobre seus amigos, sobre relacionamentos dentro do trabalho. E muitas vezes, pra gente se comunicar, a gente também precisa observar. Na verdade, a observação é uma forma de comunicação. Porque quando você observa as pessoas estão toda hora se comunicando. A gente não se comunica só com palavras. A gente se comunica até com o movimento das mãos, com a nossa linguagem corporal. Então, a observação é muito importante. É uma das faces da comunicação. Então, observe mais as pessoas ao seu redor. Por exemplo, os homens. Os homens, todo mundo sabe, e até eles mesmos admitem que não são muito observadores. Então, se a gente, sendo homem ou mulher, se a gente tem uma falha de não ser muito observador, não observar certas coisas, e até as pessoas cobram isso da gente, o esposo pode cobrar que a gente seja mais observadora, que a gente tenha mais atenção, por exemplo, e dentro de um relacionamento de casal, isso é muito difícil, porque nós mulheres normalmente somos observadoras, e os homens normalmente não são. Então, a gente fica esperando que os homens adivinhem o que a gente está pensando e eles não vão adivinhar nunca. Nenhuma pessoa sabe o que se passa na cabeça da outra. E nós mulheres, a gente quer que eles adivinhem isso. E não tem como eles fazerem isso. Então, a gente precisa se comunicar. Homens, sejam mais observadores e mulheres, comuniquem mais. Outro ponto sobre a comunicação: saiba como falar com as pessoas. A Bíblia é o livro mais sábio que tem na terra. E em Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, gente, a gente precisa saber como se comunicar. A gente não pode se comunicar de qualquer forma. Às vezes a gente tá com raiva e
acaba falando muitas coisas que a gente não deveria, depois a gente se arrepende. A gente tem que ter mais controle sobre a nossa boca. E a gente tem que se comunicar direito. A gente precisa falar as coisas certas, da forma certa. A gente não pode... agora eu vou me comunicar mais. E começa a ser irônico. Não! A gente tem que comunicar com paz. Pra gente ter relacionamentos bons, a gente tem que ter paz. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que é toda irritada, que é reclamona. Ninguém gosta disso. Então, se comunique direito. Se comunique de uma forma que leve paz para as pessoas. Como diz aqui em Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria. Às vezes você está no meio de uma discussão com o sócio, com o marido, e se você agir com calma, aquilo acaba na mesma hora. E também acontece o contrário. Às vezes está tudo ok, mas você se irrita e vai com uma resposta ríspida. Isso vai atiçar a ira das pessoas e com certeza vai desgastar os teus relacionamentos. A gente tem que saber como passar a mensagem do que a gente está falando. A gente não pode entregar nossas palavras de qualquer jeito, porque as pessoas também interpretam. As pessoas interpretam do jeito que cabe na cabeça delas. E é por isso que muitas vezes a gente está magoando as pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Para os seus relacionamentos darem certo, você precisa comunicar de forma certa, falar com as palavras certas, no tom de voz certo e prestar atenção nas coisas que você fala. As duas próximas chaves agora: humildade e generosidade. A humildade. Nas nossas relações, a gente precisa usar muito da humildade. Muito. A gente precisa ter humildade, muitas vezes, para pedir perdão, para perdoar. A gente tem que deixar o nosso ego de lado e perdoar. A gente tem que ter humildade para relevar certas situações. Humildade para servir. O relacionamento é isso. Todo mundo quer alguém para estar do lado da gente. A gente quer compartilhar a vida. Mas é difícil compartilhar a vida com uma pessoa egoísta. E por isso que a generosidade é importante. Não seja egoísta, compartilhe as coisas. Às vezes, pague um jantar pro seu amigo, pra sua amiga, sabe? Presenteie a sua esposa. Isso é até uma demonstração de amor. Sirva as pessoas. Servir é muito importante. Jesus veio na Terra para servir. E a gente quer ser servido toda hora? Não é assim que funciona, pessoal. Mulheres, tenham humildade para falar quando vocês estiverem chateadas. A gente, como eu disse ainda há pouco, a gente quer que os maridos adivinhem que a gente está chateada e eles nunca vão adivinhar. Nunca. Vão por mim. Vão por mim, eles nunca vão adivinhar, porque eu já testei isso com meu marido. A gente tem muito tempo de casado já, e eu já testei isso com ele. Ele nunca adivinhou. E eu ia dormir irritada. Na verdade, eu nem dormia, passava a noite em claro. E ele lá, dormindo bem, ele me pergunta se tá tudo bem, eu digo que tá. Ele confia na minha palavra. Então, mulheres, tenham mais humildade para falar quando vocês estiverem irritadas. Se o marido, o namorado perguntar se tá tudo bem, respondam se tá tudo bem mesmo. Conversem. Depois que eu aprendi isso, depois de muitas noites sem dormir, irritada, isso mudou completamente meu relacionamento. Às vezes, claro, até hoje, às vezes eu fico irritada com alguma coisa, não quero falar porque eu quero ser prestigiada, eu quero que ele me observe e perceba que certa coisa me irritou. Mas isso nem sempre acontece. E quando não acontecer, a gente tem que falar. E homens, sejam mais observadores. Vocês têm que observar mais as esposas, as namoradas. A gente precisa disso. A gente precisa ser prestigiado. É uma forma de vocês demonstrarem que se importam, que amam a gente, é vocês observando a gente. E às vezes vão ter situações que vocês vão observar, vocês vão saber o que é que irritou a gente e a gente ainda vai fazer doce, como diz. Botar banca, como diz em outros estados aí, lá em Fortaleza, no Ceará. Entende? Às vezes a gente ainda faz isso e a gente tem que relevar os comportamentos bobos, às vezes, que a gente enfrenta por aí nas nossas relações. Homens e mulheres são diferentes e é isso que faz dar certo. Essa diferença é porque um complementa o outro. Todo mundo precisa ser mais observador. Seja homem, mulher, todos nós precisamos ser mais observadores
nos nossos negócios. A gente tem que observar mais as pessoas que trabalham com a gente, ter mais empatia com essas pessoas. A gente não sabe qual foi o problema que elas deixaram em casa pra estar ali no trabalho. Às vezes ela não consegue nem sorrir, não consegue nem, sabe, parece estar no mundo da lua porque tá passando por alguma coisa. A gente precisa observar as pessoas. Prosperidade e felicidade se encontram dentro dos relacionamentos. Porque, por exemplo, prosperidade financeira a gente constrói fazendo negócios, e negócios a gente faz com pessoas. Então, a gente precisa valorizar mais os nossos relacionamentos. Não pense que você é independente, não precisa de ninguém. Eu não preciso desse amigo, eu não preciso do meu pai, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso da minha esposa. Não é assim, pessoal. A gente precisa muito das pessoas, muito. Quando Deus criou Adão, e tem um momento assim na Bíblia que ele olha para Adão e ele fala: não é bom que Adão esteja só. E ele vai e cria Eva. Não é bom que a gente esteja sozinho, rejeitando as pessoas, muitas vezes com um tom de superioridade. Isso não faz bem pra gente. Quando a pessoa tá num estado de depressão, o que ela quer? Se isolar. Isso não faz bem pra gente. A gente precisa se relacionar. A gente precisa dar valor para os nossos relacionamentos. E aqui eu tô te dando 3 chaves poderosíssimas: comunicação, humildade e generosidade. São coisas que eu aprendi na pele. Eu já fui uma dessas pessoas que desgastam o relacionamento. Eu me senti ofendida por qualquer coisa. Dentro de casa eu me senti ofendida por qualquer coisa. Com os amigos, com os meus irmãos. A vida me tratou. E eu fui percebendo esses pontos. São pilares para relacionamentos saudáveis. E aqui eu não tô falando só sobre relacionamentos familiares, sobre casamento. Tô falando sobre negócios também. Muitas vezes uma sociedade não dá certo porque os sócios não se entendem, não se comunicam, não são generosos um com o outro. Tem um ditado americano que diz assim: se colocar nos sapatos do outro. É empatia pura, você se colocar nos sapatos do outro. Será que você não falaria mal de você mesmo numa situação que você protagonizou, numa briga? Será que você não falaria mal de você mesmo, como um amigo seu pode ter feito? Pode ter falado mal de você? Será que essa cobrança que você faz para os outros de querer que eles te entendam, será que você entenderia os outros? Se coloque no sapato dos outros. Tenha empatia com as outras pessoas. E outra dica que eu dou aqui é: busque pessoas que façam você rir. Case com uma pessoa que faça você rir. É a melhor coisa que tem. Eu casei com uma pessoa que me faz rir horrores. E ele é muito engraçado, meu marido. Todo mundo acha ele divertido. Eu já sou uma pessoa mais séria. Se eu casasse com uma pessoa séria igual a mim, ou mais, não sei como é que ia ser a minha vida. Talvez muito amarga. Então, escolha pessoas pra estar do seu lado que aliviem a sua vida, que aliviem a sua caminhada. Pessoas que aliviem o seu trabalho lá na sua empresa. Se você é que contrata as pessoas, se você é o gestor, o dono, ou alguém que faz a seleção de recrutamento, contrate também, veja esse lado. Se é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que vai agregar felicidade no ambiente de trabalho. Tenha momentos de felicidade também na sua vida, porque às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente está sendo ríspido e grosseiro com todo mundo porque a gente não alivia a vida. Então, vá dar um passeio com a sua família, tire um tempo para você ser feliz também, para equilibrar as coisas dentro de você. Dentro de um relacionamento, as partes envolvidas têm que agir em favor um do outro. É um conjunto, é uma equipe. O relacionamento é um esforço que os dois fazem para crescer juntos. Não só relacionamentos amorosos, mas também dentro do seu ambiente de trabalho. Você também não é obrigado a conviver com pessoas tóxicas. Eu não tô falando aqui que você tem que fazer de tudo pelos outros, mesmo que ninguém faça nada por você. Não é isso que eu tô falando. Você não é obrigado a viver com pessoas tóxicas. Mas, no que depender de você, você tem que ter paz dentro dos seus relacionamentos. Você tem que agir com sabedoria e não só com emoção. Você tem que alimentar mais a sua razão para equilibrar a emoção. Porque dentro de um relacionamento, muitas vezes temos brigas, discussões, coisas que a gente não concorda. E a gente precisa ter paz para agir. E aqui eu te dei as 3 chaves que você precisa ter para ter relacionamentos poderosos: comunicação, generosidade
e humildade. Comenta aqui embaixo quais são as outras chaves que vocês consideram importantes para termos relacionamentos poderosos. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, ativem o sininho, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que merecem ouvir isso tudo. Então, um beijo, até o nosso próximo vídeo.